A autoestima, ela vem sendo cada vez mais necessária nos dias atuais. Ela vem sendo cada vez mais necessária para que a gente tenha uma vida em equilíbrio, para que a gente tenha uma vida também em verdade, para que a gente viva através da nossa essência, para que a gente tenha a liberdade de ser quem a gente é. E ser quem a gente é de verdade, isso nos fortalece, nos amplia enquanto ser humano, nos expande enquanto ser humano num nível absurdo. Quando a gente começa a ter a liberdade de ser quem a gente é, de viver a nossa verdade, de viver em essência, de entender o que verdadeiramente faz sentido para a nossa vida flui com muito mais leveza e com muito mais abundância em todos os níveis, né? Quando eu falo aqui de abundância, eu tô falando num nível não só nos aspectos, né, da abundância financeira e da prosperidade, que é um dos aspectos muito importantes da abundância, mas da gente se sentir um ser humano abundante, da gente ter o nosso sol brilhando aqui, né? Brilhar esse sol dentro da gente, esse sol poder nos iluminar, iluminar a nossa vida, iluminar as nossas relações, iluminar também, né, todas as pessoas que estão à nossa volta, todas as possibilidades, né, de alcançar e despertar e despertando esse sol interior que todas nós temos, mas que, assim como o ciclo da vida, né, da natureza, nem sempre o sol está brilhando, né? Tem momentos que a gente tem os dias mais cinzas e eles também são importantes, e é um pouco sobre isso que hoje eu vou trazer o nosso segundo código. Durante toda a minha trajetória, para quem não me conhece, para quem está chegando aqui novo, eu me chamo Marjana Monteiro, eu sou psicóloga, especialista na ciência do bem-estar, da autorrealização, trabalho, né, dentro da perspectiva da psicologia positiva e trabalho há 10 anos com atendimentos clínicos, né? Então, nesses 10 anos de trabalho, desenvolvendo, né, seres humanos, né, trabalhando no desenvolvimento pessoal, trabalhando num processo profundo de conexão, né, despertando esses sóis interiores, eu entendi, eu fiz um mapeamento, né, de todas as pessoas que eu já acompanhei até aqui, e não foram poucas, né? Foram muitas pessoas que sentaram à minha frente, que desnudaram a sua alma, porque para mim um processo de psicoterapia, né, no consultório, ele é um processo de desnude da alma. Atualmente eu ainda atendo alguns pacientes, né, de forma online, e alguns pacientes presenciais, pacientes que eu acompanho há muitos anos, não tenho mais a agenda aberta, né, para novos processos psicoterapêuticos, mas durante todo esse tempo, de uma década, eu acompanhei pessoas à minha frente com esse desnude de alma. E quando eu falo do desnude da alma, né, é quando a alma mesmo se desnuda e ali a pessoa que está à sua frente, ela está verdadeiramente conectada com ela, né? Conectada com a sua verdade, com a sua essência, com a sua potência. E quando não está, está também reconhecendo as suas sombras, reconhecendo esse lugar que é muito importante. E durante toda essa década de trabalho, eu procurei entender, né? Faz 3 anos que eu venho estudando muito sobre formas de entrega, porque um dos meus maiores propósitos de vida é poder alcançar cada vez mais pessoas. Eu tive um tempo que eu atendia 12, 14 horas por dia, ainda tinha uma demanda de lista de espera esperando pelo meu atendimento, né? Pelo meu acompanhamento. E nesse processo eu pensei, como que eu posso alcançar mais pessoas através do meu trabalho, através do meu servir, através do conhecimento, da prática e da experiência que eu tenho, né, ao longo da minha vida, de estudos. Eu sou uma pessoa que sou apaixonada pelo aprendizado.
Eu sou uma apaixonada, eu sou uma eterna aprendiz, amo aprender, amo compartilhar, faz muito parte da energia da minha alma mesmo, né? E durante todo esse tempo, eu pensei, bom, eu preciso encontrar esse lugar. E aí, esse lugar de alcançar mais pessoas, de poder ajudar mais pessoas, né? De poder levar o meu servir. E quando eu comecei a pensar sobre isso, eu comecei a fazer um mapeamento. Ok, de todas as pessoas que passaram, né? Através do meu trabalho, que estiveram comigo, o que foi o ponto-chave na vida dessas pessoas que fizeram elas terem transformações e resultados extraordinários na sua vida, que conseguiram alcançar essa liberdade, essa autenticidade, essa verdade fluindo dentro delas para essa vida abundante. E dentro disso eu entendi que o principal pilar que eu trabalhei ao longo da minha vida com todas essas pessoas, independente de qual tema essa pessoa viesse a me procurar para trabalhar na sua vida, né? De qual viés, de qual... eu quero trabalhar sobre o meu relacionamento, eu quero entender mais sobre quem eu sou, eu quero mais a minha vida profissional, enfim, né? Nos diversos aspectos eu entendi que o que eu trabalhei para desenvolver essas pessoas foi a autoestima. E a autoestima, ela é poderosa. O poder que a autoestima tem na nossa vida, o poder da gente confiar na gente, o poder da gente ser toda a potência que a gente é, o poder de acessar essa riqueza que a gente tem internamente, que é a nossa essência, isso é extraordinário na nossa vida. Isso transforma, isso liberta, isso nos coloca num outro nível, num outro patamar de vida, né? E então eu criei os 12 códigos únicos da autoestima. Eu, mapeando todo o meu trabalho, eu trouxe, né? Então, os 12 códigos únicos da autoestima, e o que eu estou trazendo aqui, né? No Chá com Autoestima, todas as segundas-feiras, entre 12:30 e 1h da tarde, nós estaremos nos encontrando aqui no Sol na Montanha, para que a gente possa estar potencializando, expandindo consciência, compreendendo cada vez mais a força que a autoestima tem na nossa vida. E eu quero que você se conecte, que você tenha consciência da força e do poder que você tem dentro de você, e que muitas vezes você está aí naquele cinzinha, naquele nublado, não está deixando o seu sol, a sua luz brilhar em você e através de você. Então, eu vou trazer aqui durante as próximas semanas. Nosso primeiro encontro foi na semana passada e hoje eu estou trazendo o segundo código dos códigos únicos da autoestima, que é o poder de se aceitar. E é sobre isso que a gente vai ativar e expandir a nossa consciência hoje. O quanto a autoaceitação, o quanto eu me aceitar ativa o poder, né, da autoestima na minha vida. E quando eu ativo o poder da autoestima na minha vida, eu acesso a liberdade, a autenticidade, a minha expressão genuína, a minha força criativa, a minha força de transformação, né? E o primeiro ponto que eu separei aqui hoje para a gente estar compartilhando sobre o poder de se aceitar é que a nossa história, ela é muito importante na nossa vida. Cada aspecto que você viveu na sua história, ele tem valor. Mas imagina, nossa, eu vivi uma história muito difícil. Eu vivi uma história extremamente desafiadora. A minha vida foi muito difícil em muitos aspectos. Ainda assim, você acredita que tem valor isso tudo que eu vivi? Será que
eu precisava, né, passar por isso. Enfim, a gente fica às vezes, né, fazendo inúmeras perguntas, querendo buscar inúmeras respostas no nosso cognitivo, através da nossa cognição, que é muito importante, que tem muito valor também na nossa vida, mas a gente esquece de aceitar a nossa história como ela é. Isso significa que eu não devo me fazer perguntas e refletir? Não. Mas tem coisas que a gente não encontra respostas na hora que a gente quer. Muitos dos acontecimentos que acontecem ao longo da nossa vida, eles são situações que a gente não consegue explicar naquele momento, que às vezes vai demorar um tempo para fazer um sentido, né, para a gente poder entender, nossa, agora faz sentido aquilo que eu vivi, me preparou para viver tal coisa, né? Então, aceitar a nossa história faz parte da nossa autoaceitação, né? Então, quem eu sou? De onde eu venho? Né? Quais são os meus valores? Quais são os princípios dos quais eu fui criada? Né? Quem é a minha família? Como é a relação com a minha família? Né? De que forma eu estabeleci essa relação saudável com a minha família? Convivendo com ela, estando distante dela? Às vezes a gente tem aquela idealização, né, da família perfeita, da relação perfeita familiar, que é aquela relação que tá todo mundo junto, que tá todo mundo super unido, que todo mundo tá ali se divertindo, leve, que todo mundo se ajuda. Mas isso não é uma realidade para todas as pessoas e para todas as famílias. E a gente aceitar também que não existe uma família perfeita, não existe uma história perfeita. Existe a vida como ela foi, as coisas acontecendo da forma como aconteceram. E quando você passa a aceitar isso, isso se torna libertador, né? Então, aceitar a sua história como ela é, né? Talvez, mas as coisas aconteceram como tinha que ser. Não sei se é como tinha que ser, né? A gente não tem essa resposta. Mas simplesmente deixar o nosso coração aceitar que a gente não pode mudar o nosso passado, que a gente não tem hoje condição de mudar o que já aconteceu. Mas eu posso olhar para tudo o que eu vivi, para todas as experiências que eu me coloquei ao longo da vida e que a vida me colocou também, e aceitar as coisas como elas foram. E quando eu aceito, eu começo a olhar para ela com uma outra lente, com um outro olhar. Eu coloco uma lente diferente e as coisas começam a ter um sentido diferente. Então, o primeiro ponto para nós nos aceitarmos, para a gente ativar esse poder de se aceitar, é aceitar a nossa história como ela é e aceitar que a gente não vai mudar. O que você viveu na sua história, você viveu e não dá para voltar no tempo e mudar isso. Mas a forma como você olha, a lente que você coloca para a sua história, para o que você viveu, para o seu passado, isso te transforma. A forma como você olha para isso, isso é transformador e é libertador. Então, aceite que você não pode mudar o passado, reconheça e olhe para frente a partir desse outro olhar. Eu agora, né, vivendo tudo que eu vivi, passando por tudo que eu passei, vivendo todas as experiências que eu pude viver na minha vida, escolho olhar com uma outra perspectiva. Eu escolho aceitar que eu não posso mudar, mas que eu posso fazer diferente a partir de agora. Então, o poder de se aceitar começa com a nossa própria história. Reconhecer as nossas sombras, especialmente uma das emoções e dos sentimentos que mais nos assombram. Quem aqui dá um palpite? Qual é aquele sentimento, qual é a emoção que a maioria de nós
fica receosa de sentir. Ai, eu acho que eu tenho muito... Quem aqui traz uma sugestão do que você sente que é sombrio, que às vezes dá aquela sensação, julgamento, maravilhoso. Isso mesmo, Gi. E o julgamento vem do quê? Do medo. Todas nós tememos o medo. E nós tememos o medo por quê? Porque todo ser humano tem um medo gigante de ser rejeitado. O medo de não ser aceito. E que vem do medo do quê? Do julgamento. Quando a gente percebe que esse medo ele está aqui, ele existe, né? E esse medo, especialmente o medo de ser julgada, de não ser aceita, de ser rejeitada, né? A gente começa a aceitar, primeiro, que essa é uma condição humana. Todo ser humano tem medo de ser rejeitado. A grande diferença em sentir esse medo é a forma que eu vou lidar com ele. Como eu escolho lidar com os meus medos? Como eu escolho lidar com o medo da rejeição na minha vida? Então, e assim, um aspecto muito importante também que passa pelo processo da autoaceitação, que um dos maiores limitadores para a gente se aceitar e aceitar quem a gente é o que a Gi trouxe, né? O medo do julgamento, que é esse medo do que as outras pessoas vão falar, que nos leva para o medo do quê? Da rejeição. Se alguém falar algo que não seja positivo sobre o que eu apresento, como eu me comporto, como eu vivo, enfim, isso vai me trazer o quê? Né? Uma rejeição. As pessoas temem num nível altíssimo a rejeição, né? Então, assim, todo ser humano tem esse medo. O grande ponto é como eu lido com ele. Então, o que esses medos escondem em mim, né? Que medos são esses? Qual é o meu maior medo? E já trago aqui, né, que um dos nossos exercícios de hoje, que é, voltando um pouquinho aqui, né, no nosso segundo encontro com um chá com autoestima, para quem está chegando aqui, para quem está passando por aqui, é o segundo código único da autoestima, que é o poder de se aceitar. Então, quando a gente já entendeu aqui que aceitar a nossa história como ela é, que ela não muda o passado, é um aspecto muito importante para ativar o poder de se aceitar, que é um dos pilares para despertar o poder da autoestima na sua vida, e entender os seus medos, especialmente entender que todo ser humano tem um medo gigante da rejeição. E é por isso que, na maioria das vezes, a gente tem esse medo de reconhecer as nossas sombras, né? O que é sombrio, o que é difícil, o que é desafiador eu reconhecer em mim. Mas entenda, você é humano e você tem medo. E você sempre vai ter medo. Não é porque a gente está trabalhando a nossa consciência. Que bom que você tem consciência de que você tem medos. Isso te torna extremamente humana, né? Mas a grande questão é você pegar esse ouro, pegar essa chave. O que eu faço com o medo que eu tenho? O que eu faço com esses desafios que o medo me traz? Como que eu lido com esse medo, especialmente com o medo da rejeição, né? E para que a gente pertença, né, para essa sensação de pertencimento, de fazer parte, às vezes a gente paga um preço muito alto para ser aceita, para se sentir aceita. A gente paga o preço de não ser nós mesmas, de viver no automático, de não reconhecer mais quem a gente é, de estar se sentindo perdida na vida. Então, e é um preço altíssimo, né, que a gente paga pelo medo da rejeição. E aí, quando a gente tem esses aspectos, qual é o comportamento que o ser humano começa a ter? Quando o medo da rejeição está ali latente
dentro dele. Começa a fazer o quê? O que a gente foi ensinada a fazer, né? Ser boazinha. Principalmente nós mulheres. Nós fomos ensinadas a sermos boazinhas. Você tem que ser boazinha para você ser aceita, para você não ser rejeitada, né? Então, culturalmente, nós somos ensinadas a sermos boazinhas. Nós somos ensinadas a sermos quietinhas, queridinhas, ficar quietinhas, né? Não falar muito, não se posicionar muito, cuidar na forma como a gente se senta, cuidar com a roupa que a gente veste, né? Cuidar, né, de tudo é muito cauteloso, tudo é muito cuidadoso, porque você tem que cuidar de tudo, né? Um excesso de zelo, o que em alguns aspectos é muito importante, mas em outros nos torna o quê? Todo o excesso também revela uma falta, né? E aí, a falta que a gente tem quando tem esse excesso é de ser a gente mesma. É de você conseguir ser você autêntica na sua essência, de você se reconhecer, de você reconhecer os seus valores, de você reconhecer o que você tem de mais precioso, de você reconhecer quem você é de verdade. E aí é quando você perde a sua autoestima. Quando você perde totalmente, porque você já não reconhece mais quem é você, né? Você já não aceita mais as suas imperfeições. E principalmente fica focando, né? Porque a maioria de nós somos ensinadas o quê? A focarmos naquilo que a gente não é boa, né? Que foi muito do que a gente falou no nosso primeiro encontro aqui, né? O primeiro encontro a gente trabalhou ativando o poder de se amar, né? E pra gente se amar, a gente falou muito sobre a gente se conhecer. A gente não ama quem a gente não conhece, né? E a gente não consegue conhecer alguém que a gente não aceita, coisas que a gente esconde. Como é que eu vou me conhecer? Como é que eu vou despertar o amor que eu tenho por mim? Como que eu vou despertar a minha autoestima se eu não aceito quem eu sou, se eu não aceito o que eu tenho de sombrio, de desafiador também, né? Então, a autoaceitação, ela é determinante nesse processo. E aprender a amar as nossas imperfeições. E eu tô falando não só das imperfeições do nosso aspecto físico, né? Mas as imperfeições do nosso comportamento, de quem a gente é, e também dos nossos sentimentos, aqueles que são mais difíceis, como o medo, né? O medo é muito difícil de lidar, né? Porque o que o medo faz com a gente? Ele nos paralisa, ou ele nos distancia, né? O medo nos distancia da nossa essência, o medo nos distancia da nossa força, do poder da nossa autoestima. O medo gera uma distância, uma barreira absurda por conta da gente não aceitar quem a gente é, especialmente as nossas imperfeições, aquilo que a gente não gosta na gente, né? Então, o que tá o que existe, né? Qual é o caminho que existe entre o medo e a coragem? Que caminho é esse, né, que está aqui nesse meio entre o medo e a coragem? É o movimento, né? Entre o medo e a coragem existe um movimento, a ação. O movimento de seguir em frente. Aceitar que os nossos medos são processos naturais de ser humana. Eu sou humana, eu sinto medo. Eu tenho medo de rejeição, sim. Assim como a maioria, como todo ser humano tem. A grande questão é quando eu excluo, quando eu não olho para esses medos, quando eu não reconheço esses medos, essas sombras, esses desafios, eu dou lugar, eu dou força para ele. Quando eu reconheço, ele vai perdendo a força, né? Quando você fica ali negando, né? Não, eu não sou assim, eu não... Nossa, aquilo gera uma força dentro da gente, a gente tem que ter uma força tão grande para negar algo que a gente tem, que a gente se desgasta. E a partir do momento que a gente aceita e que a gente diz, ok, isso é algo que eu tenho em mim, o que eu posso fazer com isso? O que de melhor eu posso fazer com isso que eu tenho aqui?
com esse medo, com esse desafio. Aí as coisas ficam leves, começam a fluir de forma diferente, né? Então, o exercício que eu trago hoje para o nosso encontro é: primeiro, reconheça qual é o seu maior medo. E convido você a pensar agora aqui comigo, refletir qual é o seu maior medo. Qual é o medo que mais impede você de você se conectar com a sua autoaceitação? Que impede você de se conectar com a força e poder da sua autoestima? Que impede você de amar a si mesma? Qual é o seu maior medo? Esse que muitas vezes te paralisa, que te coloca num lugar sem força, ou melhor, esgotando todas as suas forças, porque você fica o quê? Lutando contra esse medo o tempo todo. Principalmente para não sentir, né? Eu até tenho medo, mas eu nem quero falar sobre ele. Eu nem quero pensar sobre esse medo, porque se eu pensar, eu vou sentir ele. Mesmo que você não pense racionalmente, o medo está aí latente em você, na sua vida, e de diversas formas, sem você perceber, sem você ter consciência dele. E é isso que faz drenar a sua força, é isso que faz você perder as suas forças para aquilo que você tem de melhor. Aí você vai perdendo as suas forças porque você não aceita os medos que você tem. O caminho entre o medo e a coragem é um movimento, é a ação. Reconheça o seu medo. Aceite que você é humana e você sente medo. Especialmente o medo da rejeição. Pode ver, se você for pensar aqui no medo, eu tenho medo de falar em público. O que é o medo de falar em público? O que tem atrás desse medo, na raiz desse medo? O medo da rejeição. Eu tenho um medo muito grande de não conseguir viver um sonho. Né? É o medo. Qual é o medo raiz que está por trás dele? Então, o medo maior que assombra a vida do ser humano é o medo de ser rejeitado. E por esse medo a gente paga um preço altíssimo, como eu já falei aqui, que é não ser a gente em verdade, não viver a nossa essência e a nossa potência, não ter liberdade de ser quem a gente é, ficar aprisionado para sempre nesse lugar que impede de viver a potência máxima, de amar a si mesma, de ser quem você é, do jeitinho que você é. Então, esse primeiro exercício é para que você escreva sobre o seu medo. E o segundo exercício que eu sugiro, no nosso primeiro encontro, para quem já estava aqui, né, no nosso primeiro encontro do Chá com Autoestima, eu falei muito sobre um exercício que eu uso na minha vida e que tem me ajudado muito em muitos aspectos e que é o que eu recomendo para muitos dos meus pacientes, né? Que é o quê? Você criar um grupo no WhatsApp com você mesma, criar esse grupo no WhatsApp, só você. E aí você colocar lá o nome do grupo e deixar ele lá nos arquivados, né? Que aí você não fica, né, precisa ver ele o tempo todo. E ele fica lá num lugarzinho, né, bem seguro. E aí você fazer dele um diário desse grupo, onde você vai escrevendo aquilo que você vai sentindo, as coisas que você vai fazendo, a sua consciência, os insights que você vai tendo ao longo dos seus dias. Por que eu gosto do grupo de WhatsApp comigo mesma? Porque aqui é prático, né? A gente geralmente está com o celular por perto. Então, você teve isso, vai lá, escreve, vai lá, manda um áudio, né? Então, se você não fez ainda, faça. Eu deixo aqui a sugestão que tem me ajudado muito há muito tempo, que tem ajudado muitos dos meus pacientes e que vai ajudar você a
principalmente começar a despertar para a força e o poder da sua autoestima, especialmente usando esses recursos nos nossos próximos encontros também, tá? Quem não assistiu o nosso primeiro encontro do Chá com Autoestima, vai ali, tá aqui no nosso perfil, assiste, que teve muito ouro, e a gente vai seguir com os 12 códigos únicos para a sua autoestima, né? Então, hoje eu tô trazendo o segundo código, que é o poder de aceitar-se. O poder da autoaceitação, o poder de aceitar a nossa história, de aceitar quem a gente é, com as nossas imperfeições, de aceitar os nossos medos, especialmente o maior deles, que é o medo de ser rejeitada. O maior medo que impede o acesso à autoestima, à força que o amor próprio tem na nossa vida, é o medo da rejeição, que nos coloca no lugar de ser boazinha, de querer agradar o tempo todo, que é um outro código que eu vou estar falando nos nossos próximos encontros, né? Mas principalmente essa coisa que a gente aprendeu, tem que ser boazinha para ser aceita, tem que ficar quietinha, tem que falar baixinho, para a gente poder ser aceita. Nós mulheres aprendemos isso. E é a hora da gente ser quem a gente é, nós temos o direito de ser quem a gente é, se é da nossa alma falar baixinho, que seja, mas se for da nossa alma falar alto, a gente vai falar alto. Se for da minha alma, o que a minha alma pulsa, o que tem dentro de mim, né? Que fica entre aqui, ó, entre o medo e a coragem, que me impede de viver isso, essa minha essência, e de aceitar quem eu sou. Que medo é esse? É o medo da rejeição, né? E que força, que movimento é esse que eu preciso fazer? Aceitação. Esse é o grande movimento que está entre o medo e a coragem, é a aceitação. Aceitar quem você é, aceitar os seus desafios, as suas sombras, os sentimentos não tão gostosinhos de estar sentindo, mas que são importantes para a nossa vida. Aceitar que você é humana. E ser humana é viver isso, dessa potência toda, essa energia toda, com força, né? Então, o exercício que eu vou trazer para hoje são esses dois, né? Qual o seu maior medo? Escreva sobre ele. Vai lá no grupo, se você ainda não fez o grupo com você mesma, faz o seu grupinho diário, coloca ali e você vai fazer o segundo exercício é um exercício assim, ó, poderoso, tá? Para despertar, para ativar o poder da aceitação. Que exercício é esse? Você vai gravar um áudio. Por que um áudio? Nesse diário, né, lá no seu grupo do seu diário, você vai gravar um áudio e nesse áudio você vai contar a sua história. E quando você for falar, né, sobre a sua história, você vai contar quais foram até hoje, até aqui, até neste momento, quais foram os maiores medos que você viveu na sua vida. E quais foram as suas maiores conquistas. E aí você vai contando a sua história, né? E, inclusive, assim, como se você estivesse contando para alguém que não conhece você. Oi, né? Aqui eu me chamo Marjana, eu nasci em Praia Grande, Santa Catarina, né? Eu sou filha do Claudemir, da Iolaide. Eu tenho tantos irmãos, né? Eu tenho meu irmão, o Heitor, tenho a minha irmã Vitória. E aí você começa contando a sua história, né? Lá de quando eu era uma criança, assim, assim, assim. Fui uma adolescente, assim, assim, assim. Eu amava fazer isso, fazer aquilo outro. E aí você começa a contar a sua história, né? Eu tinha muita dificuldade nisso, naquilo. E aí você vai começando, né, a contar a sua história para você mesma, né? Primeiro você fala sobre a sua história sem filtro, tá? Não vai ficar, não vou falar isso porque não. Não, é sem filtro, deixa sair, né? Escolhe, claro, um lugar seguro para você ficar, né? Que não tenha nenhuma outra pessoa te ouvindo naquele momento. Depois, se você quiser enviar esse áudio para alguém,
Tá tudo bem, mas nesse primeiro momento é um exercício você com você mesma. Para você falar, expressar, deixar fluir a partir de você e também para você depois se ouvir. Porque quando a gente já está falando, nós já estamos nos ouvindo. E isso tem uma riqueza gigante. Por isso que eu falo muito que eu uso o exercício do áudio no meu grupo, no meu diário, né, do WhatsApp. Eu uso muito isso, porque é incrível quando a gente fala e a gente já se ouve, e isso já é muito terapêutico, né? E aí, enfim, você vai contando a sua história, e aí você vai contar das suas maiores superações, quais foram as maiores superações que você viveu na sua vida. Sabe aquele momento difícil que você viveu, que você passou, mas que já passou, que ficou, que foi algo que você superou, que você conseguiu, né, sair vitoriosa, mesmo que não tenha acontecido como você esperava. Ser vitoriosa sobre algum aspecto da vida não é que as coisas saiam exatamente como a gente quer, nem sempre, mas a gente conseguir superar acima dos desafios, é a gente conseguir lidar. Desafios é muito incrível, assim, né? Que a gente tem uma idealização. Às vezes, quando a gente olha para a vida de uma pessoa e diz, ah, não, mas aquela pessoa ela não tem aquele problema. Não, a pessoa não tem aquele problema, mas ela vai ter outros problemas, desafios, processos na vida, todos nós temos. Hoje eu ainda estava aqui pela manhã, eu resolvi fazer uma tiragem de carta, adoro cartinhas. Inclusive, tem cartinhas no nosso Stories aqui, toda segunda geralmente, né? Ou a cada 2, 3 segundas aqui no mês, a gente tem trazido, né, as cartinhas. Eu não gosto de falar cartinhas, né? São os oráculos, tá? Cartinhas parece uma coisinha, não é uma coisinha. São as cartas, são mensagens do universo através do tarô. E hoje eu trouxe o tarô da bruxa moderna. Ai, é uma delícia, ele é maravilhoso. E quando eu tava aqui tirando ele, né, ele trazia uma carta que tem muita conexão com isso que eu tô trazendo aqui, né? Com essa força que a gente tem de reconhecer o que a gente já passou, de reconhecer as nossas superações. E quantas vezes a gente faz isso na nossa vida? O que eu quero trazer aqui no Chá com a Autoestima toda semana é isso, que a gente possa ter momentos através desse encontro de você pensar sobre a sua autoestima, pensar sobre a relação que você tem com você mesmo e começar a ativar esses códigos que eu mapeei durante essa década de trabalho com as pessoas. E o que eu tô trazendo aqui para você é transformador, por isso eu te convido, faz esse exercício, né, de ter o seu grupo, do seu diário com você mesmo, de ter esse momento de introspecção, de conexão, de parar para refletir e de ativar esse segundo código. O primeiro código, se você não assistiu sobre os 12 códigos únicos da autoestima, o primeiro código é o poder de se amar. Ele está aqui na live no nosso Instagram, vai ali, se você assiste, se você não assistiu, comenta, deixa aqui o seu comentário, né? E o segundo código de hoje é o poder da aceitação, que a aceitação é um movimento que está entre o medo e a coragem, que é aceitar quem a gente é, que é um dos poderes que precisam ser ativados para que a gente tenha uma autoestima saudável, uma relação saudável com a gente. E se a gente não tem uma relação saudável com a gente não, dificilmente vai ter uma relação saudável com as outras pessoas. Eu amo, eu uso muito esse exercício da gratidão. Um dos códigos que a gente vai trabalhar aqui é essa questão, tá? Com certeza. Vai ser um dos códigos que a gente vai aprofundar e que a gente vai trabalhar a expansão de consciência aqui também, dentro dos 12 códigos únicos da autoestima. Mas eu vou confessar para vocês que eu fico mais na fala. Eu gosto de usar o diário da gratidão todas as manhãs. Então, assim, à noite, eu às vezes acabo esquecendo de agradecer as coisas do dia. Aí eu sempre começo no outro dia, daí ficou meio confuso. Às vezes eu vou ali, né? E eu tinha uma meta, eu coloquei o nome assim, 365 dias de gratidão. Não foram os 365 dias ainda, né?
que eu escrevi ali, mas que eu falo. Então, também é sobre isso, gente, é entender o que funciona pra gente e o que não funciona, né? Também faz parte da nossa autoaceitação. Isso funciona pra mim, isso não funciona. Nos encontramos na próxima semana, encontro marcado, prepara o teu chazinho e depois marca, hein? Tira uma fotinho lá no seu story do seu chazinho, que nós estaremos aqui juntos na semana que vem, ó, tchim, tchim. Um beijo grande, abençoada semana para todas vocês e até semana que vem em mais um encontro do nosso Chá com Autoestima. Beijo grande, tchau, tchau.